O relatório, o presidente da comissão é o vereador Jair Tato. Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, membros da nossa Comissão de Orçamento e Finanças, nobre relator, vereador Marcelo Messias, público que nos assiste. Queria dizer a todos, vereadores e vereadoras, que dizer que o problema deste governo não é arrecadação, e sim capacidade de gestão, é chover no molhado. Esse governo do município de São Paulo, a qual respeito muito, porque é da natureza dessa casa, e tem sido ultimamente, os projetos virem à revelia e sem o tempo necessário para um debate. Em se falando da LDO, não posso dizer a mesma coisa, obviamente. Há alguns meses está aqui o projeto para que possamos debater. Foram feitas 2 audiências públicas, o mínimo necessário, e não foi possível ter um debate maior. Mas vamos diretos aos fatos. Porque com relação a este projeto, houve um diálogo. Mas aí vem um outro problema nessa casa, líder Senival, que o governo às vezes dialoga. O problema é o governo ouvir uma vez sequer a oposição. Ou seja, de 3 emendas que a nossa bancada, liderada por Vossa Excelência, propôs, foram acatadas 3. Então eu queria, de uma maneira rápida e objetiva, porque a gente tem uma mania também de deixar chegar no cansaço, e um tema de tamanho importante, vereador Eli Correia, nós estamos discutindo aqui as diretrizes. Quer dizer, necessariamente nós não estamos discutindo o tamanho do dinheiro, que é uma montanha, é o 3º maior orçamento do país, só perde para a União e para o Estado. Mas nós estamos discutindo as diretrizes orçamentárias, o direcionamento que se dá à vereadora Juliana Cardoso, para onde vai o dinheiro, como vai, como ele é distribuído. E eu tentei aqui de uma maneira muito objetiva, vou fazer em forma de leitura, e os gráficos, os mapas, muito bem elaborados pela assessoria, fica à disposição de todos aqui, de todas. O alto volume de recursos empenhados em dezembro. A Secretaria Municipal de Educação, vereadora Silvia da bancada feminista, ela empenhou 5 bilhões e 200 milhões no mês de dezembro, no último mês, valor que é 4 vezes maior o que foi empenhado no mesmo mês lá de 2018, e representa 30% do orçamento da pasta. Os empenhos desesperados no final do exercício não foram suficientes para cumprir a exigência legal do Fundeb, de aplicação de 90% dos recursos durante o exercício. Para piorar, 5 bilhões e 200 milhões empenhados em dezembro, 3,3 bilhões foram empenhados no último dia do ano. Repito, ficaram até dezembro sem ter onde botar mais de 5 bilhões e no penúltimo dia do ano, obrigatoriamente, para garantir a Constituição Federal, tiveram que colocar mais de 3 bilhões de reais. Outro ponto, utilização indiscriminada de contratos emergenciais. O número de contratos emergenciais que dispensam o processo de licitação, cresceu 40 vezes em 2021 na cidade de São Paulo. Em comparação com 2017, segundo números do próprio Tribunal de Contas do município, em 2017 foram gastos cerca de 8 milhões em obras sem licitação, contra 335 milhões no ano passado. Vereador Donato, que entende muito também desse assunto, a ausência de planejamento, recorde de remanejamento orçamentário, autorização de criação de créditos adicionais. Permitimos nessa casa até o limite de 10%, associado a inúmeras situações
que não constam para a apuração desse limite, estão deixando para uma margem de remanejamento impensável e injustificável. A Prefeitura Municipal de São Paulo, pasmem, em abril, em 2021, ela abriu créditos adicionais que representam 26% do orçamento, considerando que a grande parte do orçamento se trata de despesas obrigatórias. Este índice é altíssimo e indesejável para um bom planejamento. Ou seja, 10% em cima de 83 bilhões não é o suficiente. Eles usavam 16% a mais. Isso também representa dificuldade de gestão e de direcionamento dos recursos. Uma outra questão é o aumento progressivo do cancelamento de valores inscritos em réus a pagar. A falta de gestão municipal está elevando os valores inscritos em réus a pagar. E com grande parte dos empenhos possuem vários insanáveis, logo são cancelados. Em 2021, os valores inscritos em réus a pagar que foram cancelados chegam ao valor de 1 bilhão e 400 milhões. Senhores vereadores, senhores vereadores, os recursos em caixas não param de crescer. O abandono do planejamento como diretriz para gerir os recursos públicos estão gerando progressivos recordes em valores retidos em caixa. A gestão Nunes não consegue gerir as políticas públicas da cidade e enfrentar os desafios estruturais necessários. Entrou no modo de acumulação rentista e que só importa com a arrecadação e se esquece do povo. Quando eu falo modo de arrecadação rentista, vereador Daniel Nemberg, é de, em vez de investir nas melhorias da cidade, investir no mercado financeiro. Dinheiro de prefeitura não foi feito para colocar em banco, foi feito para aplicar na cidade de São Paulo. Governo não consegue aplicar mesmo os saldos dos anos anteriores. A dificuldade da atual gestão é tamanha que nem mesmo o superávit financeiro dos exercícios anteriores estão sendo utilizados em 2021. A gestão Nunes não conseguiu operacionalizar mais de 5 bilhões. Os recursos estavam em caixa desde 2020, mas não foram destinados para qualquer objetivo. A baixa execução dos orçamentos. 2021 registrou o menor patamar de investimentos orçados dos últimos 5 anos. E mesmo assim a taxa de execução está abaixo das possibilidades da atual gestão. Apenas 1,9 bilhão foram liquidados em 2021, com investimento tão tímido frente a uma forte arrecadação que gera recordes em caixa. Repito, os gráficos estão todos aqui à disposição. Eu termino e vou passar imediatamente uma parte do meu tempo para o vereador Donato. E eu queria chamar a atenção, senhor presidente, sobre esta casa. 44,9% das dotações não foram executadas. 2.134 dotações das 4.757 dotações aprovadas por esta casa, nobre líder do governo. Repito, 44,9%. Esta casa disse, tem que ir para cá, tem que ir para lá e não foi executada. Outro ponto. 59,2% das dotações executaram valores inferiores a 50% dos valores orçados. Sobre as emendas apresentadas do nosso partido, repito, foram 13 de 10 emendas. E uma coisa que eu quero terminar com muita tristeza, vereador Eli Correia. O relator do primeiro para o segundo orçamento recolocou a condição do passe do idoso para 60 anos, para a partir de 60 anos. E termino dizendo, lamentavelmente, Vossa Excelência aprovou o dia do avô, o dia da avó, que foi uma unanimidade nessa classe. Lamentavelmente, nesse relatório, o governo o fez tirar. Então, eu repito dizendo que essa gestão tem uma capacidade enorme de arrecadar e uma incapacidade enorme de investir na cidade de São Paulo. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, lamentavelmente, eu queria dar uma notícia melhor sobre as diretrizes, sobre o direcionamento, a descentralização do orçamento, mas infelizmente não posso dar essa boa notícia. Então, o encaminhamento da bancada do PT é o voto contrário ao relatório
por mais que o nosso querido relator Marcelo Messias se esforçou. Eu divido aqui o meu tempo com o nobre vereador Antônio Donato. Muito obrigado a todos os vereadores. Obrigado, presidente. Vereador Donato, para concluir o tempo, discussão. Deu, nem sumei. Senhor presidente, senhores